Aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. Bom dia, memorável! Como já dizia Cardian, aquele que olha para fora sonha, enquanto aquele que olha para dentro desperta. E talvez você mesmo já tenha ou venha percebendo como a bagunça do mundo, a bagunça externa, vem roubando cada dia mais a sua energia, a nossa energia. Muitas vezes aquela pilha de roupa suja na cadeira, pilha de roupa, a mesa cheia de papéis, as notificações sem fim no celular, mensagens chegando, atribuições chegando, louças, bagunças, coisas fora de ordem e de lugar. Isso pode até parecer algo pequeno, mas não é. Por trás dessa bagunça toda pode existir um reflexo da sua bagunça interna. Já até falamos um pouco sobre isso em outros áudios, mas no mês do acolhimento eu precisava trazer novamente esse assunto para a gente poder observar como anda a nossa bagunça externa, como anda a nossa bagunça interna. Será que está um pouco bagunçado, meio bagunçado, muito bagunçado? Talvez esteja limpo, talvez esteja tranquilo, leve. Que bom se estiver, mas é sempre bom a gente trazer algo assim para que possamos analisar. E não é novidade, porque a neurociência ela já dizia, ela já vinha mostrando que o nosso cérebro ele acaba sofrendo com o excesso de estímulos. Cada objeto fora do lugar, cada aba aberta na sua mente, cada mensagem que você não respondeu ainda, mas que quer muito responder, isso acaba aumentando o cortisol, o hormônio responsável pelo estresse. Percebe que não é só bagunça, é desorganização psíquica projetada no mundo físico. E sabe o que acontece quando você ignora essa desordem? O que vem acontecendo muito no mundo, porque a grande maioria das pessoas vem, de certa forma, ignorando essa desordem. Quando isso acontece, de certa forma, você cria um labirinto dentro de si mesmo. E todo labirinto criado aí na sua mente bagunçada tem um monstro esperando no centro, tem um monstro esperando ali no fim. E esse monstro, de acordo com o Jung aí que eu citei aqui no começo, ele chamou de sombra, ou seja, tudo aquilo que você reprime, tudo aquilo que você ignora ou finge que não existe. E o fato é que quando falamos sobre organizar a vida, nós não estamos falando apenas do lado de fora. Não adianta ficar arrumando o armário se o coração continua em pedaços. Não adianta ficar limpando a mesa se a mente continua confusa. É claro que eu não estou falando que isso não vai nos trazer benefícios. Claro que vai, mas percebe que tem que haver a limpeza externa e a limpeza interna. O que Jung nos ensina é que a verdadeira organização, ela nasce do processo de individuação. Olha que interessante, individualização, melhor dizendo, que é integrar consciente e inconsciente o ego, a sombra, até se tornar inteiro, inteira. E isso exige aceitação, isso exige acolhimento. Não se trata apenas de expulsar o caos, mas sim de abraçá-lo, dar nome a ele e transformá-lo em força.
aceitar o caos, acolher o caos, abraçar o caos. E depois sim, deixar ir de maneira natural, leve, tranquila. Pensa comigo. Imagine aí um lago turvo, sujo, um lamaçal. Imagine aí um lago tipo lamaçal. Se você parar para pensar, ele não vai ficar limpo mexendo mais na água. Quanto mais você mexe na lama, quanto mais você fuça ali, quanto mais você agita, mais a lama sobe. E aí o lago ele só volta a ser cristalino, por assim dizer, entre aspas, né? Cristalino, quando a água repousa em silêncio. É assim, muitas vezes, com a sua mente. O acolhimento é esse silêncio, não é passividade, é permitir que o inconsciente se organize, que a lama se assente e que você consiga enxergar o fundo com maior clareza, enxergar o fundo com mais clareza. Porque a ciência já confirmou isso e vem confirmando. Diversas pesquisas já mostraram e continua nos mostrando que o silêncio intencional ele ativa o hipocampo, o córtex pré-frontal, que são as regiões do nosso cérebro ligadas à memória, à clareza de decisão. Quando você reduz distrações, o seu cérebro ele não gasta energia desnecessária com coisas supérfluas, porque você acaba protegendo o seu espaço psíquico. E quando você acolhe a sua sombra, quando você decide acolher a sua sombra, você desarma conflitos internos, reduzindo a ansiedade. O silêncio intencional é remédio natural, é calmante, natural. Guarda bem isso aí na sua mente. A organização externa é apenas consequência da ordem interna. A organização externa é apenas consequência da ordem interna, assim como a desorganização externa pode também ser consequência da desordem interna. E podemos dizer que existem aí alguns princípios que podem facilitar, que podem ser traduzidos em acolhimento prático. Por exemplo, você precisa olhar para dentro até mesmo antes de olhar para fora. Olhe para dentro antes de olhar para fora. Aceite a sombra, aceite o caos, aceite os problemas. Aceite os desafios, porque o que você rejeita acaba te controlando. O que você quer varrer para baixo do tapete acaba te controlando, porque no fundo você sabe que a sujeira está lá. Não adianta esconder dos olhos das pessoas que vão passar por ali, porque todas as vezes que você passar ali, você vai saber, tem sujeira aqui. Percebe? E isso acaba te controlando. Mas o que você acolhe te liberta. É como se você pegasse a pazinha, pegasse a sujeira e jogasse fora. Você vai passar por aquele lugar muito mais tranquilo, muito mais tranquila, leve. Um outro ponto aqui, você pode, deve e até mesmo posso dizer que precisa transformar o caos em silêncio, porque a desordem ela não some com pressa, ela não desaparece com gritos, com acesso de raiva, mas sim com presença. Então procure estabelecer limites, os limites saudáveis, porque dizer não, o não essencial também é dizer sim à sua saúde mental, também é dizer sim à sua saúde emocional. Procure também ser autêntico, autêntica.
Não viva para agradar o olhar alheio. Viva por sua autenticidade. Não que se você desagradar, você vai se tornar uma pessoa ruim. Não é isso. Você sabe melhor do que qualquer um aonde vai estar o equilíbrio entre fazer e não fazer, entre o seu sim e entre o não. O que eu estou dizendo aqui é equilíbrio. Não é excesso de um lado, nem excesso de outro. Percebe? Você também pode encontrar propósito, porque o ego grita, mas um propósito, ele te guia, te orienta, te sustenta. Lembra dos 4 P's? A gente pode trazer aqui até mesmo os 4 P's novamente, com uma pequena modificação. Você que está mais tempo aqui no Acalme talvez já tenha escutado. Faz tempo que eu não falo, dos 4 P's. Mas os 4 P's é o quê? O seu porquê, ou seja, o seu propósito. Então é o propósito, o porquê, o plano, o pagamento e o preço. Propósito, porquê, preço, pagamento. Melhor assim. O propósito, ou seja, o porquê, o plano, o preço e o pagamento. Então você precisa ter um plano para chegar ao resultado. Você precisa ter um propósito, sim, mas ok, só o propósito não vai te mover, não vai te levar para o resultado. Tem muita gente que tem um propósito aí de vida, mas não age em coerência porque não tem um plano. Então você precisa ter um plano para chegar aí ao resultado. Você precisa ter o preço, ou melhor, saber o preço que vai pagar até concretizar pelo caminho, ou até mesmo quando você atingir tal resultado. Talvez seja tempo, esforço, talvez seja entender que você vai ter menos tempo para fazer algumas coisas, vai ter menos momentos de lazer por um período. Então você precisa entender isso. Você precisa saber o preço que vai pagar para quando estiver no caminho você não desanimar. Porque tem muita gente que pede a chuva, mas depois reclama que está chovendo. Entendeu o ponto aqui? É para você entender que você pediu, entender que você quer chegar naquele lugar. Ou seja, entender que você vai precisar passar por aquele caminho e às vezes o caminho não é gostoso, não é confortável, tem os desconfortos e muitas vezes a gente não entende, a gente desanima porque não se preparou, não sabia exatamente o preço que seria necessário para pagar por estar naquele caminho ou para pagar por chegar até aquele topo, por assim dizer. E aí vem o pagamento, O próximo P aí, P de pagamento, que é sempre bom focar nas conquistas também, de curto prazo, e celebrando cada uma delas até atingir esse objetivo. Então não se esqueça de se pagar, de celebrar as suas conquistas diárias, cada degrau rumo ao seu topo, pelo menos ao topo desse plano, porque pode existir outros topos e lembre-se dos altos e baixos, dos picos e vales. Algumas vezes, alguns dias você vai estar num degrau acima, vai estar ali mais próximo, e em outros você vai sentir que está mais longe, ou seja, está lá embaixo. Tem um limbo também, mas aí já é assunto para outro áudio e até mesmo já foi assunto em outros áudios. Então, provavelmente com essas ações você vai adquirir novos hábitos memoráveis. Então é aí que você vai continuar cultivando e regando esses hábitos, porque a grande mudança é sempre a alquimia do detalhe. Anota aí, as grandes mudanças são sempre a alquimia do detalhe, ou seja, transformar algo que aparentemente parece comum em algo valioso, em algo requintado, através da transformação minuciosa e intencional. Outro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que eu já até mencionei aqui, é procurar descobrir ou encontrar o que é supérfluo.
o que está sendo supérfluo aí na sua vida e reduzir. Porque cada excesso fora de você pode estar escondendo um vazio dentro. E lembre-se, silêncio é acolhimento, porque o barulho dispersa, mas o silêncio ele integra. A Bíblia nos lembra disso. Talvez você já conheça esse texto, lá em 1 Coríntios 14:40, que diz que mas que todas as coisas ocorram com decência e ordem. Olha que interessante o que o nosso Criador gostaria, deseja que nós tenhamos em nossas vidas. Aqui estava falando ali sobre as congregações, sobre o que aconteceria nas congregações. Mas você já parou para pensar sobre os efeitos dessa palavra em nossas vidas, particularmente dizendo, mas que todas as coisas ocorram com decência e ordem. Não é sobre rigidez, é sobre harmonia. Ordem é acolhimento em movimento. E pode até ser que você acreditava antes que o acolhimento fosse apenas abraçar os outros, ser gentil, ser caloroso com outros. E sim, isso também é acolhimento, também faz parte. Mas acolher não é só lá fora, não é só para o outro, mas é dentro também. É aceitar e acolher as suas dores, aceitar e acolher a sua sombra, aceitar e acolher o seu silêncio. Porque se você não aceita e não acolhe a si mesmo, a si mesma, o que você ou o que oferecer ao outro vai acabar sendo um reflexo vazio. Se você não acolhe a si mesmo, o que você vai oferecer para o outro vai acabar sendo um reflexo vazio. E é por isso que, para transformar o conhecimento desse áudio aqui em sabedoria prática, hoje eu gostaria que você escolhesse aí um espaço físico da sua vida. Um espaço físico para organizar em silêncio. Mesmo que já esteja organizado, olha o detalhe, mesmo que já esteja organizado, procure reorganizar em um espaço que você gosta muito de estar e de permanecer, aquele espaço que te dá paz, o espaço da casa que você gosta ali de tomar o seu cafezinho, de fazer a sua leitura da Bíblia, ler um livro, refletir, pensar na vida. Olha esse espaço aí e organiza ele, ou reorganiza ele. Ou pode também ser algo mais simples, como a gaveta da cozinha, a mesa de trabalho, alguma gaveta de roupas, ou até mesmo a tela inicial do seu celular, as suas fotos no Drive, não sei, pensa aí. O importante é que você pegue algo para organizar entre esses itens, entre esses exemplos aqui que eu mencionei. Mas um outro detalhe aqui é que eu gostaria que você fizesse isso em silêncio. Muitos fazem tarefas domésticas escutando músicas, audiolivros, até mesmo a Bíblia. Eu mesmo faço isso diariamente, eu aproveito todo o tempo. Se eu puder trabalhar escutando música, escutando meus audiolivros, a Bíblia ou outras publicações aí, eu faço. Mas aqui, nesse momento, eu gostaria que você se atentasse a isso. Fazer em silêncio, observando. Se for ali os talheres ali, né, a gaveta de talher, cada colher, cada faca, observa se é cabo de madeira, observa os detalhes. Não estou falando para você pegar uma por uma e olhar detalhinho, não é isso. Mas eu quero que você faça em silêncio, observando até mesmo o barulhinho que faz quando você está ali organizando. Então procure não colocar música ou outras coisas que você costuma fazer aí, ou que talvez costume fazer. Eu gostaria que você não se distraísse nesse momento. Apenas organizasse e percebesse o que esse silêncio te revela, ou o que esse silêncio vem revelando sobre você, pode revelar sobre você mesmo.
sobre você mesma. Esse exercício talvez venha te mostrar que arrumar fora é também arrumar dentro. E quando você arruma com intenção, o seu foco, o seu SAR, o seu sistema ativador reticular ali, ele vai lhe dar respostas que talvez em outras circunstâncias ou situações você não encontraria. E se quiser e puder e quiser, compartilha lá no nosso gripinho. Compartilha lá no nosso gripo. Vai ser muito bom saber que teve insights, percepções. E talvez você esteja aí pensando aí, gripinho, o que o Alexandre quer dizer com isso? E talvez você já tenha até me corrigido aí mentalmente. Mas eu fiz propositalmente para ver se você estava prestando atenção. Se passou despercebido o gripinho, o gripo, é porque a sua mente se distraiu. E eu quero que a sua mente permaneça aqui, conectada comigo. Então, se você quiser e puder, compartilha lá no nosso grupo, no nosso grupo do Telegram. Vai ser muito bom saber que você teve insights, que você teve percepções, e talvez os seus insights, as suas percepções podem contribuir com outros. E eu estava vendo essa semana aí quantas percepções, quantas coisas legais, interessantes que vocês compartilharam. O mapa mental ali, a Claudinha, a Dailan, as meninas, eu estou gostando muito desse movimento. Não estou participando, mas eu estou lendo cada movimento de vocês, viu? Parabéns! Vocês merecem, não parem, continuem! Então, só para a gente finalizar aqui o áudio de hoje, lembre-se que organizar a sua vida não é sobre criar planilhas perfeitas, é sobre acolher o seu silêncio, integrar a sua sombra e viver alinhado com o seu porquê, viver mais alinhado com os seus porquês, com o seu propósito. E claro, sempre sendo guiado e orientado por seus princípios e valores. Isso também é muito importante, porque o mundo externo sempre vai acabar refletindo sua harmonia, limpeza interna e a sua paz interior. Talvez você nunca tenha, ou talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de parar para pensar sobre isso. Mas toda vez que você organiza um espaço fora, você está construindo um templo dentro. Toda vez que você organiza um espaço dentro, você está construindo paz mental também pelo lado de fora. Um complementa o outro. E cada silêncio que você respeita é como uma chave, abrindo portas para verdades que sempre estiveram ali, só esperando você ter coragem suficiente de olhar. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E eu quero que você entenda que sonhar é lindo, é bonito, é maravilhoso, e eu super te incentivo a isso, mas despertar é transformador. E aqui está o segredo, ou melhor, aqui está mais um segredo. A vida não muda quando você tenta de maneira frustrada controlar tudo lá fora. Ela muda quando você acolhe, quando você se acolhe tudo aqui dentro, quando você abraça a sua sombra, quando você aceita o silêncio, quando você decide ser ordem no meio do caos. Então, se hoje você escolher um simples espaço para organizar em silêncio, saiba que não é só uma gaveta, não é apenas uma gaveta, não é apenas uma mesa, não é apenas uma tela de celular. É você dizendo para si mesmo: eu mereço mais clareza, eu mereço mais paz, eu mereço
viver acordado, viver acordada. Eu mereço viver, vivenciar cada fôlego de vida. E no dia em que essa consciência se tornar hábito, você vai perceber que não foi o mundo que mudou, foi você quem despertou. Se tudo muda quando alguma coisa muda, desperte. É isso que eu desejo para você. Não apenas uma vida organizada, mas uma vida desperta, inteira e memorável. Porque no fim, acolher não é só ou apenas colocar as coisas no lugar. Acolher é colocar o seu coração, a sua mente no lugar. Organizar fora é arrumar o cenário. Acolher dentro é escrever a sua história. É assim que eu vou viver o meu dia, a minha vida. E é assim que eu te convido a viver o seu dia, a sua vida e a sua história. Agora sim, vai pra vida. Vai lá criar e colecionar novas e belas memórias, com o coração calmo, leve e disposto a se acolher, a se aceitar e a deixar ir. Acolha, deixe ir e descubra como é leve viver de verdade, como é leve viver com intenção. Um beijo grande no seu coração e até o próximo Impulso.